Glória a Deus. Eita bênção. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Que honra imensa poder estar aqui com vocês novamente. É uma alegria rever os irmãos, os colegas, pessoas aí que nós lutamos juntos, na oração, no trabalho, né? E poder rever vocês. Que bênção, pastor Juarez, pastora Fabiane. Gratidão é a palavra que eu tenho pela oportunidade de poder estar aqui com vocês novamente. Eu acredito sim, Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Minha esposa mandou um abraço daquele de estralar costela, mas ela não pôde vir, que ela está ministrando hoje lá no meu lugar, né? Então, por isso ela não veio, mas mandou um abração a todos vocês. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler dois textos nessa noite. O primeiro está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 50. 1 Coríntios 15, 50. Eu estou lendo na corrigida, diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 a seguir. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Eu quero ler ainda com vocês, agora no Velho Testamento, livro do profeta Amós. Amós, capítulo de número 8. Amós, capítulo 8. Depois de Daniel, Oséias, Joel, Amós. Amós, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 11 e 12. Diz assim, Amós 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Senhor, teu servo já orou por nós,
mas eu quero, Pai, mais uma vez pedir a Tua graça, pedir a Tua direção, a Tua orientação para expor Tua palavra nessa noite. Querido Espírito Santo, nos conduza, que todos, Pai, estejamos atentos, ligados, sintonizados, ó Pai, na Tua palavra. Senhor, fala conosco, é o que eu te peço e oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Voltaire, ele estava criticando Isaac Newton. Ambos foram contemporâneos. Newton nasceu em 1643 e morreu em 1727. Ele viveu 90 anos. E Newton era um cristão, um crente verdadeiro, um crente professo. Já Voltaire era um ateu professo. E Voltaire, criticando Isaac Newton, ele disse assim: Newton, de tanto ler a Bíblia, ficou pinel. Por quê? Porque Newton tinha afirmado que num futuro muito próximo, o homem chegaria a andar a espantosa velocidade de 80 quilômetros por hora. Então Voltaire, criticando Newton, disse que de tanto ele ler a Bíblia, ele ficou louco, porque para Voltaire era impossível a pessoa viajar a 80 quilômetros por hora. E Newton afirmou que num futuro muito breve, o homem andaria a espantosa velocidade de 80 quilômetros por hora. Em 1900, essa profecia de Newton se cumpriu. Quando surgiu a Maria Fumaça e Henry Ford criou o carro, então o homem, atingiu a espantosa velocidade de 80 quilômetros por hora. Mas, queridos, hoje, a ciência se multiplicou de tal maneira que hoje o homem dá a volta ao planeta em 80 minutos. Hoje eles já conseguiram ultrapassar a velocidade do som. Até 1950, a ciência se multiplicou 50 quilômetros dia. De 1950 para cá, a ciência está se multiplicando 50 mil quilômetros dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Mateus capítulo 24, nos fala que quando estivesse próximo a volta de Jesus, quando estivesse próximo o arrebatamento da igreja, a ciência se multiplicaria. Então, num espaço aí de 100 anos, 100 e poucos anos, olha, queridos, como que a ciência se multiplicou. Então eu vejo hoje como o avanço da ciência como um dos grandes sinais da volta de Jesus. Mas além do avanço da ciência, eu vejo também tem inúmeros sinais, mas eu vejo mais dois grandes sinais que mostram que Jesus está voltando. Um outro sinal, ao meu ver, foi a pandemia de 2020. Gente, a pandemia chacoalhou a figueira. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: igreja, acorda, eu estou voltando. Esta era a mensagem do Senhor no acontecimento da pandemia. Mas, irmãos, eu ainda vejo um outro grande sinal que comprova que verdadeiramente Jesus está voltando, que está ligado aí ao avanço da ciência, que é o avanço tecnológico. Irmãos, o que é isso? Nós estamos vendo e vivendo hoje uma realidade que a gente se assusta.
das coisas que estão acontecendo no mundo tecnológico, no mundo digital. Então a gente vê que o palco está sendo montado para o aparecimento do anticristo e, óbvio, o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu vejo que eu e você, nós estamos correndo um grande risco. Nós estamos correndo o risco de sermos arrebatados a qualquer momento, a qualquer instante. Está chegando a hora e nós precisamos aprender a ler os sinais. Deus está falando com a sua igreja na terra, com o seu povo. Ele está mandando os sinais. Nós precisamos estar atentos. Está chegando a hora da noiva se encontrar com o noivo. Oh, aleluia! Bendito seja o Senhor. E esse texto, ou estes textos que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo está respondendo algumas perguntas que tinham chegado até ele. Por quê? Porque os gregos ensinavam que a alma, ela ficava aprisionada ao corpo. E quando o homem morria, o ser humano morria, logo ele deixava de existir. Então, como poderia uma alma que estava aprisionada ao corpo e que após a morte não existia mais, ressurgir? Então a igreja de Corinto vai até o apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta de Éfeso. Ele estava em Éfeso quando ele ficou lá 3 anos. E a família de Chloe, vai lá, conversa com o apóstolo Paulo, leva para ele essas indagações. Então ele escreve esse capítulo precioso, respondendo às perguntas da igreja, combatendo essa heresia do aprisionamento da alma e mostrando, queridos, que a ressurreição é algo bíblico e o maior exemplo e que nós podemos confiar foi o exemplo que Jesus deu, morrendo e ressuscitando. Aleluia! Então Paulo fala da ressurreição e seguido da ressurreição, então o arrebatamento da igreja, quando ele afirma que nós seríamos transformados em seguida àqueles que foram ressuscitados. Louvado seja o Senhor. O arrebatamento da igreja, meus irmãos, é bíblico, é real. A ressurreição é bíblica, é real. Queira o homem acreditar ou não, a Bíblia nos assegura que Jesus voltará a esta terra e nos tirará daqui para estarmos para sempre com Ele na glória. E esta esperança, queridos, ninguém pode tirar de nós. Essa certeza, essa convicção, ninguém pode tirar de nós. Jesus voltará a esta terra e nos tirará daqui para estarmos com Ele. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O Imalgo, no seu livro A Fuga do Colapso Apocalíptico, ele afirma que existe na Bíblia 1845 referências sobre o arrebatamento da igreja. 1845 referências sobre a volta de Jesus, que Jesus viria para arrebatar a sua igreja. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia trabalha esse assunto. Louvado seja o Senhor. Existe na Bíblia, eu não contei, mas os estudiosos afirmam que existe na Bíblia 8.810 promessas. Dessas 8.810 promessas, mais de 60% delas são promessas de bênção para o povo de Deus, promessa de bênçãos para a igreja. E dentre essas promessas de bênção, nós temos incluído aí a promessa do arrebatamento.
a promessa de que Jesus voltaria para nos tirar daqui e para nos levar para estar com Ele. Eu quero ler com vocês, dentre as muitas referências, uma apenas. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos lá. Atos, capítulo de número 1. Oh, glória a Deus. Atos capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Diz aí o texto sagrado: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Olha agora o que os anjos disseram para os discípulos, versículo 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus volta para o céu e os discípulos estão olhando. Aí chega 2 anjos e falam: por que vocês estão olhando para este Jesus que foi oculto entre as nuvens? Pois esse mesmo Jesus que foi, ele há de voltar. Aleluia! Louvado seja o Senhor. João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Lá o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, pois eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Então, gente, a Bíblia, ela fala sobre o arrebatamento, a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, os sinais que nós estamos vendo hoje acontecer mundo afora, comprova que está chegando a hora, o momento da igreja ser arrebatada. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que acham esse assunto um absurdo. Tem muitas pessoas que não creem no arrebatamento da igreja e nem que Jesus voltará a esta terra segunda vez para nos levar e nos tirar daqui. Mas, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus nos dá esta segurança: sim, Jesus virá a esta terra para nos arrebatar. Oh, aleluia! Bendito seja o Senhor. Diz que o pastor estava pregando e o pastor estava falando sobre a volta de Jesus. E nisso que ele está pregando, entrou um bêbado na igreja. E o bêbado entrou e sentou assim mais ou menos no meio da igreja, ficou lá todo esparramado. E o pastor pregando e pregando, e o pastor se empolgou, e o pastor disse assim: irmãos, Jesus está voltando. Aí o bêbado falou: que volta nada. E o pastor deu uma olhada assim e continuou pregando. Dali a pouco o pastor se empolgou de novo, e o pastor disse: irmãos, Jesus está voltando. O bêbado falou: que volta nada, pastor. O pastor deu uma olhada para ele, o pastor continuou pregando. Dali a pouco o pastor se empolga de novo, e o pastor diz: irmãos, Jesus está voltando. O bêbado falou: volta nada. Aí o pastor olhou para o bêbado, o pastor ficou meio irritado, né? Falou: ó, você fica quieto, senão eu vou chamar a polícia. Aí o bêbado falou: então eu vou ficar, porque essa vem. Então, irmãos, quando se fala da volta de Jesus, tem algumas pessoas que zombam,
Tem algumas pessoas que não creem, não é verdade? Quando a gente fala que Jesus voltará para nos tirar dessa terra, as pessoas falam, mas você acredita nisso mesmo? Quando eu pastoreava aqui em Umuarama, nós tínhamos uma irmã da igreja, e ela é uma pessoa muito culta, muito sábia, formada em faculdade, fez algumas pós. Ela trabalha até hoje numa grande empresa aqui em Umuarama, e eles tiveram um seminário de reciclagem, e veio uma doutora de São Paulo para participar desse seminário e dar algumas palestras também. E essa irmã, ela foi tentar evangelizar essa doutora. No momento de almoço, foi conversar com ela, e essa irmã falou para ela do arrebatamento da igreja, que Jesus voltaria, que iria levar a igreja para morar no céu. Essa doutora olhou para essa irmã e falou assim: você é uma mulher tão inteligente, você acredita nisso mesmo? Você é uma mulher tão sábia, você acredita nisso? Então, gente, tem pessoas que não creem, mas é promessa de Deus. A Bíblia diz em Números 23:19, que Deus não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para mentir. A Bíblia diz em Tiago 1,17, que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Então, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Escute, o arrebatamento da igreja faz parte da agenda de Deus. Aleluia! Está na sua agenda, é promessa dele. Ele voltará a esta terra, nos tirará daqui e nos levará para estar com ele para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus. Agora, falando sobre o arrebatamento da igreja em si, o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos de Coríntios capítulo 15, o versículo de número 50 e 51, Paulo diz aí: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Chama a sua atenção agora para o versículo 51. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Aleluia! Escute isso aqui: o arrebatamento da igreja dar-se-á num momento. A palavra momento aqui na língua grega é a palavra átomos. Essa palavra tem o seguinte sentido: uma partícula indivisível de segundo. Então, o arrebatamento da igreja vai se dar numa partícula indivisível de segundo. O próprio apóstolo Paulo ilustra isso dizendo que vai ser num piscar de olhos. A gente pisca o olho e a gente nem percebe que piscou, de tão rápido que é. Assim será o arrebatamento da igreja. Vai acontecer num momento, num piscar de olhos. Não pense você que quando Jesus for vir para arrebatar a igreja, não pense você que vai dar tempo da gente ficar olhando, observando. Jesus levantou do seu trono. Olha só, acho que daqui a pouco ele vai arrebatar a igreja. Olha lá, ele está reunindo os anjos. Olha só, daqui a pouco ele vai descer até as nuvens. Eu vou pedir perdão aqui para Deus, vou me consertar, porque ele vai vir para arrebatar. Não será assim. Mas o arrebatamento da igreja será num momento, num piscar de olhos, numa partícula indivisível de segundo. Jesus virá e nós, aleluia, aqui nessa terra, iremos encontrar o Senhor nos ares. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esse telhado não será páreo para impedir o arrebatamento da igreja.
Nada poderá impedir o arrebatamento da igreja. Nós vamos, aleluia, transpassar essa cobertura. Nós vamos sair daqui e vamos encontrar o Senhor. Oh, aleluia! Eu costumo afirmar que no dia do arrebatamento da igreja vai acontecer aqui na terra, eu não quero estar aqui para ver isso, mas vai acontecer a maior liquidação de todos os tempos. Como assim, pastor? Isso aqui não vai, isso aqui não vai, a roupa não vai, o sapato não vai, o relógio não vai, a corrente de ouro não vai, vai ficar tudo aí. Nós sairemos daqui, o Senhor nos tirará daqui, iremos encontrar Ele nas nuvens, vamos estar com Ele. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, oh aleluia. Como será o arrebatamento da igreja? A palavra arrebatamento na língua grega é a palavra harpazo, no latim é a palavra raptus. Essas duas palavras têm o seguinte sentido: tirar de uma vez, arrancar com força, tomar para si, aleluia. Ou seja, nada nesse mundo, nada nessa terra, Satanás com todos os demônios não poderá impedir o arrebatamento da igreja. Mas o Senhor nos tomará para si, aleluia, vai nos arrancar com força, aleluia, para estarmos com Ele. Bendito seja o Senhor, oh aleluia. Um professor no seminário, ele tentou ilustrar isso, o arrebatamento da igreja. Então ele pegou uma bacia bem grande, enorme, e ele encheu essa bacia de areia. Aí ele pegou um maço de prego, e pegou os pregos e enterrou no meio daquela areia. Aí ele pegou uma caixa de fósforo, pegou os palitos de fósforos e enterrou também naquela areia. Aí ele pegou um imã enorme, um imã bem grande, e ele disse para os seus alunos: essa bacia com a areia significa o mundo, o prego significa a igreja de Jesus, os crentes, os salvos, os palitos de fósforo significa aqueles que nunca quiseram compromisso com Deus, os perdidos, e o imã é o Senhor Jesus. E aí ele disse: o arrebatamento da igreja vai acontecer assim. E ele pegou o imã e passou aquele imã dessa altura sobre a bacia. No que ele passou o imã, os pregos grudou no imã, mas os palitos de fósforo ficaram perdidos na areia. Querido, Jesus descerá até as nuvens, e quando a trombeta soar, nós, oh glória, vamos encontrar o Senhor nos céus, vamos estar com Ele, adorando, bendizendo e glorificando o seu nome, aleluia, para todo sempre. Louvado seja o Senhor, oh aleluia, que coisa gloriosa. Quero ler mais um texto com vocês. Vamos lá para a primeira aos Tessalonicenses agora, capítulo 4. Oh, aleluia. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Olha o que diz. Primeiro aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, sempre, sempre com o Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! O arrebatamento da igreja não é história para boi dormir. O arrebatamento da igreja não é ficção. O arrebatamento da igreja não é história da carunchinha. O arrebatamento da igreja é real, é bíblico, é promessa do Senhor. Está na agenda dele e está chegando a hora dele, aleluia, de vir para nos tirar daqui e para nos levar para estar com ele para sempre. Bendito seja o Senhor. Eu falei há pouco de alguns sinais que mostra que está chegando a hora do arrebatamento. Mas, irmãos, um outro grande sinal que nós estamos vendo acontecer na terra é a imoralidade. Irmãos, o ser humano perdeu a vergonha na cara. O negócio está feio, gente. Está feio. Vai chegar uma hora, e já está chegando, que quem quer viver uma vida digna, honrosa, decorosa, não vai ter como a gente ficar mais aqui, gente. O arrebatamento da igreja, sabe o que vai acontecer? O arrebatamento da igreja tem a ver com o ato da misericórdia de Deus. Não tem como mais a igreja ficar lá. Eu vou tirar o meu povo daquele lugar, vou trazer para cá, aleluia. Então, gente, Deus está pronto, está chegando a hora, o momento, aleluia, para Ele vir, para nos levar para a glória com Ele, aleluia. Oh, bendito seja o Senhor. Como se dará o arrebatamento? Tem um texto, vamos ler esse texto, vamos ler na projeção, que é um texto um pouco longo. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, do 36 ao 44. Como que será o arrebatamento da igreja? Esse texto vai ilustrar sobre o dia do arrebatamento, o momento do arrebatamento. Então vamos lá, Mateus 24, versículo 36 ao 44, eu vou ler na projeção. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendos no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir no momento em que não percebeis. Então, gente, como será o arrebatamento da igreja? Como que vai acontecer? O arrebatamento da igreja, meus irmãos, vai ser um dia como outro dia qualquer. Não vai ser um dia especial, um dia diferente. O arrebatamento da igreja vai ser no momento quando ninguém vai estar esperando. Vai ser um dia como outro dia qualquer. O padeiro estará na padaria a fabricar o seu pão. O construtor estará construindo lá a casa, o muro da casa. O motorista do ônibus estará trabalhando, puxando os alunos ou levando os passageiros. Os aviões estarão a cruzar o espaço sideral. A professora estará na sala de aula, dando aula para os seus alunos. O dia do arrebatamento vai ser como um outro dia qualquer.
nós estaremos na nossa tarefa cotidiana. Se for durante o dia, estaremos trabalhando no nosso serviço, fazendo as nossas tarefas. O arrebatamento da igreja vai ser como um outro dia qualquer, como nos dias de Noé. Casava e dava-se em casamento, comia, bebia, vivia, vida normal. Mas de repente Noé entrou na arca, a arca se fechou, o dilúvio veio, de repente Jesus descerá as nuvens, aleluia, e a trombeta soará, e nós então seremos tirados desta terra, e vamos encontrar o Senhor na glória. Bendito seja o nosso Deus, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler um texto com vocês. Vamos para a projeção de novo. Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Apocalipse capítulo 21, versículo 9 a seguir. Nós vamos ler até o versículo 23. Oh, aleluia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 9, nos fala, todo o capítulo 21, eu quero ler com vocês esses textos, nos fala para onde nós iremos. O Senhor virá, nos tirará daqui, vai nos arrebatar, o nosso corpo vai ser transformado, nós teremos o nosso corpo glorificado. O nosso corpo será como o corpo de Jesus. Jesus teve o seu corpo glorificado, assim também será o nosso corpo. João capítulo 20, versículo 19. Os discípulos estavam reunidos dentro da casa, com a casa trancada, com medo dos judeus. De repente, quem que chegou lá? Jesus. Então essa parede aí não será páreo para nós. Nós no corpo glorificado, assim como estava Jesus. Então, queridos, teremos o nosso corpo transformado, glorificado. O Senhor nos arrebatará, nos tirará daqui, e Ele vai nos levar para a casa de João 14, que eu citei há pouco para vocês, que nós vamos ter agora um retrato de como é este lugar. Vamos lá, comigo. Apocalipse 21, a partir do 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças. Espera aí, queridos, deixa eu ver se eu estou no texto certo. Apocalipse capítulo 21, 9 e 23, está certo. Muito bem. Que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo, tranquilo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Qualquer coisa a gente lê na Bíblia? Pode ser, né? Então, vamos lá, vamos de novo. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, e a pedra de jaspe como o cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios.
e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópalo, o undécimo jacinto e o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Oh, aleluia! O Senhor nos arrebatará, nos tirará dessa terra e nos levará para esta cidade, este lugar maravilhoso. Agora eu quero que você me escute aqui um pouquinho. Segundo os estudiosos, caberá nessa cidade 800.000 avenidas. A medida dessa cidade, quando o anjo mediu com a cana até 12.000 estádios, 12.000 estádios equivale a 2.517 quilômetros. 2.500 quilômetros vai daqui até Porto Velho, a capital de Rondônia. Então imagina uma cidade nesse porte, daqui em Porto Velho, de comprimento, de largura e de altura. Essa cidade será de ouro puro. Segundo os estudiosos, caberá nessa cidade 800.000 avenidas de 2.517 quilômetros de comprimento, de ouro puro. Oh, aleluia! Aqui em Umuarama, nós temos a Avenida Rio Grande do Norte, que eu acho que é a maior da cidade, né? É uma bela avenida, mas não se compara com essas avenidas que existirão no céu. Oh, aleluia! No meio desta cidade tem uma praça. Essa praça é de ouro puro. Aleluia! Queridos irmãos, é para lá que o Senhor nos levará, mas lá não vai precisar de luz artificial e nem de luz natural, mas o que vai clarear lá, o que vai brilhar lá é a glória de Deus. A glória de Deus, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia! Estaremos ali para sempre com o Senhor, desfrutando destas maravilhas. Oh, aleluia! Ai, xaraia, candarabaia. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem esse lugar preparado, glorioso e maravilhoso. Mas aí a gente fala isso, a nossa mente humana. Uma vez eu estava pregando, e eu estava falando sobre a cidade, falando sobre isso. Uma irmã, ela falou assim para mim: pastor, isso parece coisa de novela. Falei: não, mas isso aqui é real, isso aqui é real, isso aqui é bíblico. Mas eu quero impactar você um pouco mais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, lá diz assim, ó: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vou repetir: o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração. É o que Deus tem preparado para mim e para você, preparado para aqueles que o amam, que o servem. Aleluia!
A nossa mente é finita, jamais nós iremos compreender a infinidade ou a infinitude de Deus, aleluia, jamais iremos compreender. E eu quero agora fazer um exercício espiritual com você. Eu quero que você feche os seus olhos agora, feche os seus olhos, esquece quem está do seu lado, feche os olhos. Se você quiser curvar a sua fronte, pode curvar, com o olho fechado. Eu gostaria que você tentasse imaginar como é o céu. Eu já te dei um lampejo aí, lendo Apocalipse. Tenta imaginar como é o céu. Tenta imaginar. Pastor, para mim, o céu é um lugar onde tem anjos com harpas de ouro, louvando e exaltando a majestade santa de Deus. Pastor, para mim, lá no céu, existem flores lindas, gloriosas, que exalam perfume que boticário nenhum pode imitar. Pastor, para mim lá no céu, existem rios de águas cristalinas, gloriosas, lindas, preciosas. Pastor, para mim lá no céu, existem ruas de ouro, palácios, coisas gloriosas. Pastor, para mim lá no céu, os anjos, eles estão uniformizados e eles estão cantando em uníssono, me dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, oh aleluia! Leire alaia encheire mihaia, oh glória, aleluia! Agora olha aqui para mim, pode olhar aqui para mim. Tudo isso que você pensou, tudo isso que você pensou, não é assim, mas será milhões e milhões e milhões de vezes mais glorioso, mais lindo, mais precioso, gente. A menininha chegou para o pastor Hernandes Dias Lopes e falou: Pastor Hernandes, eu não quero ir para o céu não. O pastor falou: Por que, menina? Que coisa é essa? Ah, eu vou lá no céu, vou ficar sentado numa nuvem a vida toda tocando flauta. Irmãos, tem pessoas que têm uma ideia que não tem nada a ver. Gente, Deus é poderoso, é tremendo e é infinito. Escute, aqui na terra, você vai fazer uma viagem para um lugar que você nunca foi. Você não fica naquela expectativa? Puxa, como que será lá? Como que é o lugar? E a gente vai descobrindo coisas novas, é prazeroso. Aqui na terra, a gente viaja, a gente contempla a natureza e a gente se empolga de ver as maravilhas que Deus criou, irmãos. Lá no céu vai ser muito mais glorioso do que aqui na terra. Vamos supor que a cor que você goste seja a cor amarela. A tua cor preferida é amarela ou amarelo. Se o mundo todo fosse amarelo, seria chato, não é verdade? Vamos supor que a cor que você gosta é verde, mas se o mundo todo fosse verde, seria chato. Então Deus criou essa terra, esse planeta multicolorido, é coisa preciosa. Irmãos, imagina o céu, imagina o céu. Ó, escute, lá no céu nós vamos ficar a eternidade descobrindo as maravilhas de Deus. Cada dia uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa gloriosa, uma coisa preciosa. O céu não é um lugar chato, o céu é um lugar glorioso, maravilhoso.